Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2013. Nós estamos juntos há 337 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 48 a 50 do livro de Gênesis. Estamos nos despedindo aqui da era patriarcal. O último patriarca, Jacó, que recebeu o nome de Israel no seu encontro com Deus, agora está falecendo. E estamos aqui então diante daquele momento da história em que vamos passar a pensar no povo de Deus agora em 12 tribos. A bênção que vinha vindo de patriarca a patriarca, de Abraão passando a Isaac, de Isaac passando a Jacó, agora será espalhada porque o povo começa a se multiplicar, cumprindo a bênção de Deus de uma grande descendência. E nós teremos então uma nova era na história da redenção, quando não mais falaremos de patriarcas, mas sim falaremos de uma nação. E vemos que Jacó aqui toma algumas providências finais neste processo de transição. A primeira providência que ele toma é adotar seus netos como se fossem seus filhos. O que significa isso? Ele manda chamar Manassés e Efraim. Ou melhor, José leva até ele Manassés e Efraim porque Jacó está enfermo, possivelmente em seus últimos dias. E a ordem aqui é interessante, porque José leva Manassés e Efraim. Mas quando Jacó recebe os netos, ele diz assim no verso 5: Efraim e Manassés serão meus. Já há uma indicação clara aqui de que mais uma vez na história da redenção, Deus está se manifestando agora por Jacó, o seu patriarca, com quem Deus falou pessoalmente, que Deus se recusava a seguir obrigatoriamente os padrões sociais e dirigir a bênção sempre ao filho mais velho. Abraão tinha Ismael, mas a bênção veio por meio de Isaac. Isaac tinha Esaú, mas a bênção veio por meio de Jacó. José tinha Manassés, mas a bênção veio para Efraim. Mais uma vez, o propósito soberano de Deus na eleição dos seus está sendo revelado aqui. E isso também está apontando para nós o fato de que Jacó abençoa José de maneira especial dentre os seus irmãos, dando a José uma porção dobrada da herança. Essa era a porção que normalmente caberia ao filho primogênito. Ele é quem receberia mais herança do que os seus irmãos, porque ele carregaria o nome da família. Mas Jacó, ao adotar os dois filhos de José como seus próprios filhos, traz Efraim e Manassés, vamos usar aqui a ordem que Jacó vai adotar, traz Efraim e Manassés a um patamar superior. Ao invés de serem netos que vão dividir pela metade o que o pai herdaria, eles foram promovidos à condição de filhos para herdar, junto com os demais irmãos do pai, uma quantidade que cabe aos filhos. Se você pensar matematicamente, se isso não tivesse sido realizado, Efraim e Manassés, cada um deles, herdaria 24avos da herança de Jacó. Por quê? Porque 1/12 seria a parte de José. Cada um dos dois filhos de José teria que herdar 24avos. Porém, se você eleva esses dois filhos ao patamar superior, José vai sair de cena, mas cada um dos dois filhos de José vai dividir então o total da herança de Jacó em parte igual com os tios. E agora cada um deles vai herdar cerca de 1/13 da herança. Com isso, o que está acontecendo? Se cada um herda 1/13, os dois juntos herdam 2/13, o que era bem melhor do que herdar 1/24. Ah, que conta doida! O que importa aqui é, quando José tem os seus dois filhos levados à condição de herdeiros em seu lugar, Jacó está dando a José o dobro do que estava dando a todos os seus demais filhos. E isso mostra que Jacó abençoou a José com a primogenitura. Ele escolheu o filho mais velho da mulher que ele amou para abençoá-lo com distinção patrimonial. Nós sabemos que quem vai carregar a linhagem do Messias é Judá. E isso vai ficar um pouco mais claro ali à frente. Mas é fato que há uma cerimônia aqui, no capítulo 48, em que Jacó toma os filhos de José,
inverte a ordem dos seus nomes, mostrando a soberania de Deus na decretação de sua bênção, adota-os como filhos, colocando-os sobre os seus joelhos, como nos indica aqui o verso 12, para que então José seja distinguido entre os seus irmãos como aquele que recebeu a porção dobrada do seu pai. Isso fica bem claro porque Jacó inverte a posição das mãos quando vai abençoar os filhos, e José num primeiro momento questiona isso, mas Jacó, de maneira firme e usando da sua autoridade de patriarca, diz: eu sei, meu filho, mas é assim que Deus vai abençoar. E José então se resigna à determinação de seu pai e a aceita. José ainda recebe mais do que seus irmãos um declive montanhoso da herança do seu pai, mostrando, portanto, que Jacó o honra assim, e fazendo assim em relação a José, faz isso também em relação a Raquel, a esposa que ele menciona haver perdido aqui no verso 7, e ter sepultado Raquel no caminho para Canaã e não na caverna, lá em Macpela, junto com Abraão, com Sara, com Isaac, com Rebeca, com Lia. Raquel estava sepultada num lugar diferente. Honrando José desta maneira ao adotar seus filhos, os filhos de José, como filhos de Jacó, Jacó então estaria também honrando Raquel uma última vez. Então ele chama os 12 filhos e começa a abençoá-los. E começa a fazer uma profecia a respeito do que viria nos dias futuros. Jacó chama os filhos e diz: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. É uma bênção que também revela o destino e o papel das tribos. Ruben, embora seja o mais velho, diz o verso 4, não será o mais excelente porque profanou o leito do seu pai. Nós conhecemos a história. Simeão e Levi, no verso 5, são tratados conjuntamente porque usaram suas espadas como instrumentos de violência e serão divididos e espalhados em Israel, como diz o verso 7. A bênção, então, do governo, a bênção, então, do domínio e da liderança sobre os demais irmãos, não é a bênção da primogenitura, pois essa já ficou claro que estará com José, mas a bênção da liderança e a bênção da linhagem está com Judá. Judá será louvado por seus irmãos, ele será um leãozinho, um símbolo de animal poderoso. Diz o verso 10, o cetro não se arredará de Judá, e a ele obedecerão os povos. Essa é a bênção importante aqui sobre Judá, que nos remete inclusive ao leão de Judá, que é descrito lá pelo apóstolo João em Apocalipse, a figura do Senhor Jesus Cristo. Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer e Naftali são colocados na sequência com bênçãos menores, com palavras mais simples e menos específicas. E em seguida vem José, que tem vários versículos destinados à sua bênção, mostrando que ele seria abençoado, seria cuidado por Deus e seria distinguido entre seus irmãos. Termina por Benjamim, e você percebe aqui então que Jacó abençoou claramente primeiro os filhos de Lia, depois os filhos das servas e depois os filhos de Raquel, a sua esposa amada. Ele cumpre então o papel de transmitir a bênção da qual ele era um mediador e um representante, e aí então Jacó diz: agora eu vou me reunir ao meu povo, sepultem-me na caverna de Macpela. Ele está pedindo, portanto, para que em seu último ato de vontade e no momento em que o seu corpo for depositado à terra, para que isso reflita a fé e a esperança que ele tem de que Deus vai cumprir a promessa, não só da sua descendência, mas também de dar a ele a terra de Canaã em possessão perpétua. Jacó é enterrado com grande pompa. As autoridades egípcias vão até lá, todos os seus filhos vão até lá. O cortejo, diz o verso 9, foi grandíssimo, e ele foi lamentado como um grande homem de Deus. Interessantemente, você percebe aqui uma pompa digna de um grande estadista, mas era um homem simples, um homem que tinha ao seu favor algo muito importante segundo os princípios eternos. Ele era o patriarca, o mediador, porém ele recebeu distinções também na esfera humana, porque Deus até mesmo disso foi providenciar. Termina a vida de Jacó e os irmãos de José estão preocupados agora, dizendo: agora nosso irmão não tem mais nenhum freio para se vingar de nós. Ele não nos matou antes para não entristecer papai, mas agora ele nos pega.
E eles então mandam dizer a José algo que a gente nem sabe dizer se é verdadeiro. Olha, nosso pai mandou você nos perdoar enquanto ele estava vivo. Por que Jacó não falou disso direto com José, na verdade? Parece até um estratagema. Mas José diz assim, olha, não se preocupem, eu não estou em lugar de Deus. Vocês tentaram me fazer mal e planejaram isso para me fazer mal, mas na verdade Deus planejou isso para fazer o bem a todos nós. Essa seria inclusive a melhor tradução do verso 20. Deus o tornou em bem, dá a ideia de que Deus pegou uma coisa que nasceu torta e endireitou. Mas o original tem a ideia de que Deus planejou isso para o bem. Isso sempre pareceu torto, mas sempre foi reto aos olhos de Deus. Deus não conserta nada porque Ele controla tudo, não tem nada a ser consertado na história. Nós é que não temos a perspectiva de Deus. E tudo o que Ele planeja, planeja para o bem do seu povo. Então, José sustenta os seus irmãos e eles terminam a sua existência ali na terra do Egito com uma convivência pacífica. Não sem antes vermos que José também faz com que seus filhos e demais parentes jurem que vão levar os seus ossos dali para a terra de Canaã. No entanto, aqui acaba o livro de Gênesis, por quê? Porque quando Moisés está escrevendo para os hebreus escravizados no Egito, 400 anos mais tarde, os ossos de José ainda estavam no Egito. É Moisés com o povo de Israel que vai trazer os ossos de José para a região de Canaã. E isso é algo que vai ser de profundo impacto na vida dos leitores que estão recebendo a mensagem do livro de Gênesis quando lá escravizados no Egito. Nós não somos daqui, pessoal. Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Ele já multiplicou a gente como um grande povo. Ele já nos abençoou como o patriarca Jacó havia dito. Tudo já se cumpriu. Chegou a hora de tomar posse da terra, de sair daqui do Egito e de guerrear a guerra de Deus para receber a promessa de Deus. É nesse sentido, portanto, que todo o livro de Gênesis teve um impacto fundamental sobre a vida dos primeiros leitores, os leitores israelitas que Moisés, melhor dizendo, tirava do Egito. Isso também fala a nós, com certeza, para nos lembrar que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E que assim como Abraão, Isaque e Jacó morreram sem estar em posse da terra prometida, mas que os seus filhos a herdaram porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas, nós também sabemos que temos promessas que vão se confirmar em nossa vida. A promessa da vida eterna, a promessa do domínio sobre todas as coisas, a promessa da felicidade permanente. E isso, ainda que estejamos enfrentando lutas, deve ser o nosso consolo, a nossa esperança e determinar a maneira como vivemos e também como morremos desde já. Eu espero que a leitura de Gênesis tenha abençoado a sua vida e amanhã, se Deus nos permitir, nós nos encontramos para estudar os capítulos iniciais do livro de Êxodo. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.